Ô, Gani, conta uma coisa pra gente, meu amigo. Bom dia, antes de mais nada, bom feriado para nós. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou a inflação oficial deste ano aqui para o Brasil, 4%. Se essa meta estipulada for atingida, nós atingiremos a meta, estaremos dentro da meta. Exatamente. Na verdade, a meta em si é 3%, o centro da meta, mas tem uma tolerância ali. Então vai ficar no centro da meta. Isso, vai ficar ali no intervalo, né? Então pode ir para 4,5% ou a gente está falando de 1,5%, né? Nesse intervalo. Então o IPEA fez lá um estudo. Nesse estudo, eles contemplaram que a inflação de alimentos vai ser um pouco maior do que o previsto inicialmente, muito por conta agora do comportamento dos preços dos alimentos, né, por conta dessa época de chuvas, principalmente os alimentos in natura, como frutas, como legumes e hortaliças, subindo mais do que esperado. A boa notícia é que a inflação de serviços tende a ser menor por conta de um reajuste menos intenso nas mensalidades escolares. Isso foi captado pelos índices de inflação. Agora, é importante frisar que o IPEA coloca este cenário sem nenhum tipo de conflito geopolítico. A gente sabe que conflitos geopolíticos acabam elevando o preço, né, de algumas commodities, como, por exemplo, o petróleo. A gente viu esse cenário em 2022. Mas, por enquanto, a inflação no Brasil ela está sob controle. O mercado financeiro aposta numa inflação próxima de 3,5%, até mais otimista do que o próprio IPEA. Eu acho muito difícil, Colombo, a inflação em 2024 ficar fora do intervalo da meta. Então, o caminho está dado para continuidade da queda da taxa de juros. O caminho está dado, agora o ponto é se a taxa de juros vai cair 0,25, vai cair 0,75, vai continuar caindo em 0,50 pontos percentuais. O Banco Central, na sua última ata do Copom e principalmente no relatório de inflação, eu percebi uma preocupação um pouco maior por conta da autoridade monetária relacionada a resiliência, né, da inflação, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E, claro, tem a preocupação do lado fiscal que acaba também potencializando a inflação. Então, eu acredito que a queda de 0,5 ponto percentual vai ocorrer na próxima reunião. Mas depois, nas subsequentes, o Banco Central deve começar a adotar os 0,25 pontos percentuais de redução da taxa Selic para chegar lá no final do ano com 9%. Tem gente mais otimista que acha que pode ser até 8,5%. Aliás, é agora no meio do ano que o Ministério da Fazenda, que o governo indica o próximo presidente do Banco Central, não é isso? Exatamente, né? Vai tomar posse no... E aí a gente já está falando basicamente de metade da diretoria, juntamente com o presidente, indicado por esse governo. E aí tem toda essa expectativa se vai mudar a linha do Banco Central, porque a diretoria indicada no governo anterior era uma diretoria com uma linha mais ortodoxa, que é... Mas olha, até agora está todo mundo votando por unanimidade, Exatamente, né? Então, mostrando aí que muitas vezes, mesmo com uma indicação de uma pessoa que tem um histórico que a gente chama mais desenvolvimentista, que acredita que reduções das taxas de juros não vão levar necessariamente a um cenário inflacionário, não é o que se vê na prática. As pessoas ali têm votado de maneira unânime, né? E mostrando essa preocupação com a inflação. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho então dos nossos comentaristas, ouviu o Vilela e a Amanda sobre inflação sob controle. O presidente do Banco Central reclama um pouquinho ali, o ministro da Fazenda reclama um pouquinho acolá, mas a vida está seguindo e com votações unânimes no Banco Central, ao menos por enquanto, Amanda. É isso, Colombo, mas alguns diretores já começam a divergir, principalmente sobre que passo, que ritmo dá para a queda de juros a partir de junho. Então, você tem mais uma queda de 0,5 ponto percentual contratada, mas aí você já tem divergências que ficam claras nessa ata do Copom sobre o que virá depois. E alguns já começam a defender uma redução nesse corte de juros, não é parar de reduzir a Selic, mas é diminuir de 0,5 ponto para 0,25 ponto percentual. E nessa ata do Copom estava até resgatando alguns relatórios
que eu recebo de bancos importantes no mercado financeiro, que dizem, que apontam para alguns parágrafos da ata em si. Eles chamam a atenção, a ata, na verdade, chama, né, e o relatório desses bancos, por consequência, ao mercado de crédito mais dinâmico, né? Isso, obviamente, tem um peso sobre a inflação, tem uma pressão, porque as famílias deixam de ficar tão endividadas e começam a contrair mais crédito, que pode gerar mais endividamento no futuro, uma atividade doméstica mais resiliente, né, e, portanto, um mercado de trabalho. Isso ficou muito claro nessa ata do Copom, o peso que eles dão para o mercado de trabalho resiliente, para os salários aumentando acima da produtividade, o que dá força para o consumo das famílias. E também sobre o tom das expectativas de inflação. Quando você olha para o longo prazo, você tem consistentemente uma expectativa de inflação acima do centro da meta. Isso chama a atenção dos diretores do Comitê de Política Monetária. Portanto, são fatores que a gente tem que ficar de olho aí, atento, mas acho que o Copom já deu a deixa de que pretende moderar esse ritmo de redução de juros. Pois é, o Banco Central vem desenvolvendo um trabalho excelente no Brasil, aliás, graças à forma racional e segura como o Banco Central vem atuando, sob o comando de Roberto Campos Neto, é que tem feito o governo colher louros importantes do ponto de vista da economia. Eu me questiono como é possível setores do governo e muitas vezes o próprio presidente da República promover críticas tão duras com relação ao Banco Central, especialmente Roberto Campos Neto. Nós tivemos essa semana o ministro do Trabalho fazendo algumas críticas até indecorosas com relação ao presidente do Banco Central. Sendo que quem vem garantindo essa forma segura na condução econômica, fazendo com que a taxa de juros reduza de uma forma suave, de uma forma racional, é justamente o Banco Central. Infelizmente, esse jogo duplo dentro do governo, esse morde-a-sopra dentro do governo, acaba criando ruídos onde não deveria ter. E o governo perde uma oportunidade de colher bons frutos, colher frutos positivos com os números da economia.